mais uma vez, bom dia. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer o tempo de vocês. O Eduardo, ele é o arquiteto de soluções aqui da Service IT, ele vai conduzir aqui a nossa apresentação. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas aqui pelo chat. No final da apresentação, a gente vai tentar responder todas, tá ok? E o Carlos da Log também vai fazer uma demonstração aí no final. Então, a apresentação tem aproximadamente uns 40 minutos, tá bom? E é com você, Eduardo. Mais uma vez, bom dia e obrigada a todos. Obrigado, Eliá. Obrigado a todos e bom dia, né, a todos. Também muito obrigado, Carlos, aí, a Algorithm, né, pela parceria. Então, pessoal, hoje a gente quer falar, né, sobre os desafios, né, monitoramento e como a gente consegue correlacionar, né, o ambiente em cloud, multi-cloud, e para isso, né, a Algorithm está junto conosco, a nossa parceira aí, principalmente, né, quando a gente fala de CIEM, né, seja como serviço, seja sem on-premise, né, então, Carlos, você quer se apresentar? Quer falar algo? Claro que sim, muito obrigado pelo tempo. Pues obviamente também muito obrigado a você, Eduardo, por o tempo também e por o espaço que nós temos com vocês, como Service IT praticamente nosso aliado muito importante no Brasil. Então, vocês possam desfrutar do tempo com nós nesta conversação. Muito obrigado. Adelante. Perfeito. Então, pessoal, hoje, né, a gente quer trazer um ponto bem importante, que é como a gente consegue monitorar e correlacionar eventos de segurança em ambientes cloud, né, seja cloud, multi-cloud, e para não ficar só no abstrato, vamos lá, a gente tem projetos, né, que utilizam AWS, ou daqui a um pouco outros silos da empresa, outras equipes utilizam Azure, né, ou a IBM Cloud, enfim, como a gente consegue crescer nesses ambientes, né, fazendo com que a gente tenha uma monitoração, né, contínua, uma monitoria contínua dos eventos que ocorrem nesses ambientes, assim como quando eles vão escalando conforme a necessidade. Um exemplo, um site que no período de Black Friday ele vai escalonar, né, ele é feito para ser escalável, a sua infraestrutura. Então, e a gente sabe que muitas vezes o CIEM, o pessoal tem a visão de, tá, mas tem uma máquina nova, então eu vou cadastrar um log source novo no meu CIEM, esse log source é a nova máquina que eu fiz um deploy novo para na Black Friday, por exemplo, eu criei 10 máquinas novas, eu tenho que criar 10 máquinas no CIEM, ou como é que o meu CIEM está enxergando isso? Será que eu estou guardando os logs disso? Será que eu estou em compliance, né, com as diretrizes a diretriz da empresa, ou, por exemplo, se eu sigo um PCI, então eu tenho que reter os logs por um período, será que eu tenho os logs desses ambientes? Então, esse é um contexto, eu vou falar um pouco mais adiante. Um pouco sobre a nossa agenda, né, então, a gente quer falar um pouco dos desafios desses ambientes, eu já dei uma breve introduzida, então o Carlos também vai falar um pouco sobre os registros, né, que a gente tem que guardar, como que a gente consegue coletar isso, como que ela, desculpe, como que a Algorithm consegue, né, coletar esses eventos, como que ela faz isso, né, e também, obviamente, né, falando um pouco aí de threat hunting, né, também do Mitre, como a gente consegue ter uma abordagem do Mitre para o tratamento e também as respostas, né, de eventos de segurança, né, que a gente coleta desses ambientes. Isso, uma das vantagens, né, da Log é que ela faz nativamente, inclusive com uma integração com o Misnet, né. Um ponto também muito importante é o comportamento de usuários, né, como que o CIEM enxerga isso. Obviamente ele tem que aprender, mas como que a gente pode usufruir disso, que alertas a gente pode obter, e o melhor, como a gente pode detectar anomalias e responder, né, e também um último ponto, que se fala muito no mercado hoje, que é SOAR, né, o XSOAR. Existem ferramentas, plataformas só de SOAR, e ela é uma das vantagens que eu considero é que a gente consegue fazer aí uma orquestração, uma automatização nativa no CIEM, conversando com APIs, tomando ação, chamando scripts por baixo, né, mas a gente consegue fazer tudo na console sem sair da console web, onde
o analista, enfim, onde o meu SOC está trabalhando e triando aquele evento, né? E um ponto também, né, puxando para o Logarithm, né, para o Logarithm, o CIEM, é que todos esses eventos que são correlacionados e mostrados, eles são processados, né, são analisados em real time. Então, o evento chega na plataforma, é processado, vai passar pelos parses, pelos processos, né, e ele vai ser analisado. Não é algo, chegou o log e eu vou ter um batch que vai processar, não, é tudo de forma nativa, de forma, digamos assim, uma esteira, né, tudo o processo contínuo, né, o log chega, é processado e o alerta, sim, caso dê um match em alguma regra, ele é gerado. Então, o que a gente tem qual é o nosso problema hoje, né? Que a gente quer explorar, claro, clientes também, todos que estão participando, aí, fiquem à vontade para mandar questionamentos, né, no chat, para a gente talvez direcionar algo, mas hoje a gente vê muitas empresas que estão adotando a cloud, né, e a cloud, não vamos aí chovendo molhado, que realmente é um futuro, né, já é um presente, na verdade, e estão adotando a cloud por causa de mobilidade, talvez por custo, talvez para alavancar novos projetos, e a gente vê que dentro de muitas companhias existem times, né? Esses times têm seus desafios, têm seus projetos. Nem sempre os desafios dos times, os projetos destes times são os mesmos. E às vezes acontece de uma empresa, um time A está fazendo um projeto utilizando a cloud A, o time B está fazendo outro projeto usando a outra cloud. E às vezes, no viés de segurança, a gente só descobre depois que o produto já está sendo vendido, né? Está sendo publicado, é um portal novo. Mas o portal, como é que está nascendo esse projeto? Eu não estou vendo, não tem esses logs, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, esse é uma das problemáticas que a gente tem, né? Outro ponto é a granularidade de serviços que existem na cloud. A gente sabe aí que não é só de processamento ou simplesmente uma máquina que está lá. Às vezes é consumo de serviço, um Lambda, por exemplo, né? Ou até outros serviços como, por exemplo, um S3 ou um App as a Service, né? Então, não é só a gente subindo o processamento, mas sim consumindo o serviço. E é importante que a gente tenha os logs de tudo isso, né, de todos esses serviços, processamento, as ações, ou até mesmo do que esses times estão fazendo na cloud. Eles deletaram uma máquina, eles criaram uma instância nova, mas por quê, né? Será que eu devo ter um alerta para isso? Ou será que quando for criado uma máquina nova, ou uma instância nova, um serviço novo para um ambiente específico da minha cloud, por ele ser mais crítico, ou PCI, por exemplo, eu devo ter um alerta, deve ser mais restrito? Então, é uma série de questões, né? Outro ponto, que nem eu comentei anteriormente, é o compliance, né? Então, a gente tem que ter aí esses logs guardados, em muitos dos casos, seja para atender uma auditoria, por uma diretriz interna, ou até mesmo, né, para a gente poder ter a visão, né, do nosso SOC e poder trabalhar em cima desses eventos para ver se tem alguma anomalia em cima, para o nosso sistema poder correlacionar, para a gente poder, em caso de algum incidente, poder ter uma resposta efetiva. E falando desse CIEM, a gente sabe que hoje em dia, devido à granularidade de serviços, à pluralidade de serviços, né, é difícil a gente ter uma resposta efetiva. E por isso que é bom a gente sempre ter essa auditoria contínua desses eventos e sempre correlacionando, e o mais importante, se a gente puder ter uma ação de resposta na mesma plataforma que nós estamos correlacionando os eventos, melhor, né? Outro ponto também vou comentar novamente, é quando a infraestrutura é escalável, né? Então, supondo que não é nenhuma ação manual, é porque o meu site é um e-commerce, está numa sexta-feira, numa Black Friday, por exemplo, o ambiente escalou, ele foi programado, foi feito para isso, e simplesmente começou a subir instâncias lá, seja Apache, nesse caso aqui, uma Apache que vai ter N workers de JBoss atrás, trabalhando, né? E como que eu vou coletar esses logs? Como é que eu vou saber que está subindo nessas instâncias? Eu preciso ter o registro disso. Seja daqui um pouco porque o meu time de infra vai pedir, seja porque tem alguma informação que a área de negócio vai pedir, seja para fazer contabilidade de requisições ou algum outro serviço, ou de consumo, ou de planejamento, eu preciso ter essas informações, né? E também a gente poder responder quando tiver algo
em cima disso, né, quando tiver algum problema em cima disso. Carlos, alguma sugestão, algum questionamento, algo em cima disso que você quer comentar? Bom, praticamente a problemática sempre tem que agora com os temas de multicloud são muito importantes, já que agora não somente temos muitos serviços, sino também muitas aplicações fazendo atividades, sua execução e também, obviamente, a confidencialidade e a sensibilidade de informação que nós temos nos nossos diferentes bancos de dados como tal. Sim. Não sei se agora vou... Claro. Vou te passar o host aí. Ótimo. Perfeito. Agora sim, não sei se você pode olhar minha janela. Sim. Obrigado. Então, pues, praticamente também falar sobre o que são os logs, porque é importante ter em conta os diferentes tipos de processamento que devem ter cada um dos diferentes informações que nós temos a nível dos logs. Também eu falava como Thanos, não? Eu sou inevitável, muito inevitável, por quê? Porque agora as políticas dos diferentes tipos de empresas, de governo, precisam ter os diferentes logs praticamente arquivados ou também processados e com diferente tipo de inteligência para mostrar o que está passando com as diferentes atividades dos usuários, o que está passando com o tráfego, com seus endpoints. Então, como tal, poder trabalhar e poder mostrar dados, poder mostrar informação que seja muito relevante, muito importante, também faz muito sentido. Então, nesse sentido, pues praticamente LogReading permite fazer ou brindar uma ajuda para vocês com a finalidade de poder olhar todo tipo de informação que nós temos a nível dos diferentes tipos de dispositivos, falando de servidores, endpoints, falando de aplicativos, falando de arquivos, inclusive, ou aplicativos que são feitos especificamente nas diferentes empresas que têm, por exemplo, falando de aplicativos web, banca web. Então, todo este tipo de informação, banco de dados, e agora falar de cloud, pues, de uma maneira de poder processar essa informação, poder dar inteligência, poder fazer a contextualização e poder mostrar, é muito, muito importante e é muito necessário. Nesse sentido, praticamente como ha venido trabalhando os diferentes tipos de linhas de tempo com a tecnologia, pois agora, falando de 1990, mais ou menos, nós tínhamos logs muito antigos, com informação muito precária, praticamente tínhamos informação de as IPs, mais now de ações, mais timestamps e demais, mas isso é importante porque depois dos 2000, a revisão que nós precisávamos como administradores das diferentes tipos de plataformas, nós podíamos nada mais identificar quais eram as ações, os endereços de IPs, e obviamente fazer um tracking, fazer um rastreio de ataques cibernéticos era muito difícil. Mas depois, obviamente, a tecnologia, obviamente, os diferentes critérios também de segurança, isso é importante que agora nós podamos fazer para mais ou menos o 2010 em adelante, a parte de log management, não? É decir, dizer que nós podíamos, por exemplo, fazer já processamento dos diferentes tipos de logs para o que são os diferentes também dispositivos de segurança, nossos sistemas operativos. Podíamos já ter informação diretamente de quais eram as ações e também como praticamente malware podia trabalhar e nós podíamos fazer uma detecção. Mas, obviamente, todavia nós tínhamos pouquinho de problemas, já que, por exemplo, para ser, por exemplo, processamento de eventos de aplicativos feitos in-house era muito complicado e, obviamente, fazer expressões regulares e demais era challenge como tal. Agora, e depois que a tecnologia também foi trabalhando, especificamente, pues, nós podíamos já fazer uma coleção de fontes, já não somente dos diferentes tipos de fontes feitas in-house, sino também já dos diferentes tipos de nuvens, tanto privadas como públicas, não? Então, poder tomar essa informação, poder pegar essa informação de Amazon Web Services, de G-Cloud, de Azure, de Oracle, Office 365, e, obviamente, tomar todo tipo de informação de ambientes, não somente on-premise, sino também, como falava, de ambientes na nuvem. Muito fácil. Carlos, agora, sim?
E também, a gente falou muito de Azure, AWS, né, mas a gente também consegue coletar esses eventos também de uma nuvem, um exemplo, o pessoal que cria uma nuvem lá, baseada em OpenStack, por exemplo, né, a gente consegue coletar esses eventos também, né. Sí, prácticamente nós temos muitos tipos de integrações com os diferentes nuvens, não somente AWS, como eu falava, com os diferentes tipos, tudo depende também de que tipo de integração e tipo de scope ou alcance você precise. Por exemplo, falar de um tema de AWS para a parte de CloudTrail, muito fácil, por quê? Porque nós lo fazemos de uma maneira nativa, com um Nativamente, API né. diretamente para fazer, sim? Não sei se por aí tem uma dúvida adicional. Não, acho que você frisou bem, é bem esse ponto mesmo. E o que não for nativo ainda, obviamente a gente consegue desenvolver, né, a API, a gente consegue ou até enviar via syslog, né, ou via Ceph, ou qualquer outro método de log, mas acho que um dos pontos fortes da log é que a gente consegue parametrizar e desenvolver o que a gente precisa quando a gente precisa coletar logs de algo que não é nativo, né, então é uma das vantagens que a gente tem com o log também. Sim, claro que sim, a parte importante é o tipo de integração que você precisa e o scope do alcance, não pode ser que você solamente precise, por exemplo, falando de AWS, que você precise a informação de S3 Bucket, nós podemos fazê-lo de uma maneira completamente nativa, inclusive nossa integração permite ter um parsing adequado para poder olhar especificamente as atividades, endereços, configurações e demais que nós temos desse nível. Então, prácticamente el poder trabalhar sobre esta parte de los diferentes tipos de nuvens, tanto privadas como públicas, é muito nativo de parte de log reading. Agora, E um ponto, Carlos, desculpa te interromper de novo, é que como a gente tem, né, você comentou que a gente tem essa integração nativa, a gente já tem os parsers, né, os campos desses logs mapeados, por conta disso a gente consegue depois no SOAR, né, a gente consegue ver que a gente consegue utilizar esses valores que já foram mapeados anteriormente, a gente consegue utilizá-los para efetuar uma resposta, né, um exemplo, um usuário que veio da nuvem, através de um log, eu quero tomar uma ação sobre esse usuário, um exemplo, efetuar uma ação de solicitar um logoff, né, para esse usuário. Então, como esse campo é mapeado, ou seja, qualquer outro valor, a gente consegue tomar uma ação de resposta em cima dele, caso a gente tenha alguma integração, né, desenvolvida. exatamente. E agora, falando desta parte, é nosso presente, em la capacidade de poder não somente tomar a informação de coleção dos diferentes tipos de nuvens, sino agora trabalhar especificamente com a resposta, com a contenção, a mitigação de incidentes diretamente sobre este tipo de plataforma, não? Então, por exemplo, na demo que eu vou mostrar também, vou fazer um pouquinho de como nós fazemos uma resposta a equipos, a servidores que nós temos precisamente para poder fazer uma contenção de uma autenticação, por exemplo, de um usuário que normalmente não faz login sobre este tipo de servidores. Então, praticamente falar em nosso presente agora, nós temos não somente a capacidade de fazer resposta, sino também já tomar informação do tráfego, ter já critérios e ter plataformas que trabalhem com a parte de Network Detection and Response, onde nós podemos pesquisar, fazer um processamento, fazer uma pesquisa como em Google, colocar nada mais nome e poder trazer toda essa informação, pegar toda essa informação de maneira estadística para poder mostrar diretamente a atividade de um usuário como tal, sim? Então, esse praticamente ha sido nossa linha de tempo, também falando de que log reading praticamente já tem alrededor de 17 anos trabalhando, sendo líderes, já somos veteranos praticamente nesta parte, nós temos já praticamente em nosso portfólio tudo o que tem que ver com atividade e comportamento, a parte de Network Detection and Response, a parte de Next Generation SIEM, a parte de resposta, a parte de SOAR. Então, é importante que vocês pues, possam entender também como ha sido nossa linha de tempo e como também os diferentes tipos de challenge com respeito a processar os logs han sido muito mais importantes, não? Então, nessa parte, por exemplo, falando, log reading tem banco de informação, praticamente um suporte mais grande
de todos os tipos de dispositivos que nós temos a nível de coleção, por exemplo, falar acerca de dispositivos de rede, dispositivos de sistemas operativos, fazer a parte de processamento, obviamente, da parte das nuvens, dos diferentes tipos de logs, e, pues, praticamente também olhar sobre que informação e classificação nós podemos fazer a nível do processamento dos logs. Uma das ideias que nós temos para poder facilitar, para poder fazer muito mais fácil para os diferentes tipos de analistas, administradores, é que nós podemos fazer as integrações e também podemos fazer de maneira inteligente uma contextualização do evento. O que eu quero falar com isto, o que eu quero dizer, é que praticamente Log Reading permite que você não tenha muito, não tem que ter muito conhecimento de informação de acordo aos tipos de eventos, sino o Log Reading, ele permite fazer uma classificação para que você possa olhar, perfeito, eu tenho um evento de AWS S3 Bucket e praticamente é uma configuração, é um update a uma configuração que eu posso fazer, diretamente identificar também as tendências de comportamento dos usuários para que eu possa olhar que praticamente o usuário, por exemplo, user company, ele possa ter toda a tendência, posso olhar qual foi praticamente o comportamento às 2 da manhã, às 3 da manhã, porque ele fez um login às 3 da manhã e porque fez uma configuração. Então, praticamente ter toda essa parte de classificação, contextualização, agora é muito mais fácil. E isso muitas vezes foi um desafio, né, Carlos? Porque, que nem você falou no slide anterior, antigamente, né, não muito tempo atrás, todo log novo, seja no cloud, de qualquer tipo, a gente tinha que criar lá uma regex, né, os parsers, campo por campo, e quando vinha um campo novo, a gente não conseguia mapear esse valor, tinha que esperar receber uma informação nova para ver como é que ela é, para a gente poder parametrizar ela, né? Isso tudo, sem dúvidas, é uma vantagem que a gente tem nativo e já consegue, inclusive, que nem está na sua apresentação, ter já sumarizado os eventos, né, com as suas categorias, enfim, em diversas informações. Sim, praticamente porque antigamente nós tínhamos praticamente que usar regex, agora Log Reading tem uma tecnologia basada por exemplo, para a parte de coleção de nuvens, podemos fazerlo com Open Collector, este tipo de coleção basada em formato JSON, para que praticamente a metadata seja praticamente olhada com toda a informação que cada das diferentes tipos de serviços de nuvens tenha, não? Então é muito mais fácil, por exemplo. Exato. Perfeito. Então, não sei se você tem alguma dúvida como para poder passar diretamente a demo de como nós mostramos nosso produto. Claro, um questionamento que eu tenho, acho que até, não sei se você vai falar depois, mas como é que a gente consegue, né, coletar os eventos das clouds, né? Você falou em Open Collector, né? Então, a gente consegue coletar via API e também via Open Collector, isso? Sim, praticamente nós temos alguns tipos de coleção. Todos estes tipos de coleção dependem do alcance e também de como nossos clientes preferem fazer essa comunicação, porque praticamente alguns preferem, não precisam ter um equipo de coleção diretamente no sítio, sino solamente precisam fazer uma comunicação mediante API diretamente aos serviços, não? Então, depende muito do scope e do alcance, mas o tema importante é que nós, se podemos fazê-lo de maneira nativa. Perfeito. Um questionamento, né, que até é um assunto que vem surgindo bastante, sobre esses eventos que a gente coleta das clouds, né? A gente consegue aplicar, né, o framework do Mitre, né, para a gente detectar comportamentos de ataque? Sim, praticamente, bom, falando já sobre os temas de Network Detection and Response e nosso produto novo dentro de nosso portfólio, tem muito que ver com a parte de os tipos de ataque que nós encontramos a nível de tráfego e, obviamente, também toda a parte de identificação basado em motores de TensorFlow e, obviamente, de nosso MISnet, que é Tensor Mist AI, que tem a capacidade de poder fazer usar inteligência artificial para poder identificar todo tipo de behavior ou comunicações inusuais e demais sobre o tráfego que nós podemos fazer o monitoramento. Então, neste caso, por exemplo, neste momento vou mostrar o nosso novo produto, MISnet.
Misnet praticamente tem a capacidade de poder trabalhar como dentro de uma plataforma, de Network Detection and Response, que nos permite ter diretamente a capacidade de poder fazer o monitoramento dos diferentes tipos de ambientes, não? Falando de environments, de on-premise, environments, já seja na parte da nuvem, em las diferentes tipos de clouds, nos vai permitir nada mais fazer uma implementação de um equipo de coleção, um sensor nos diferentes tipos de tráfego que nós queramos fazer o monitoramento e praticamente ter todos os tipos de indicadores, não? Nesse sentido, fazendo uma identificação primeiramente da atividade do usuário para identificar praticamente como está nossa comunicação, quais foram a quantidade de informação recebida, transmitida, obviamente também ter a parte de quantos foram esses hosts que nós temos agora praticamente sendo monitorados, a quantidade de usuários, os incidentes que nós temos a nível de comportamento, não? De nossos motores de inteligência artificial para identificar praticamente o que está passando. Obviamente também identificar pues, quais são esses indicadores de compromisso que nós podemos ter a nível de tráfego e também, pues, obviamente, essas violações de compliance que nós podemos ter. Tomando em conta também, pues, praticamente, quais foram esses usuários que têm essa atividade, praticamente ter diferentes tipos de informação relacionada com se o tráfego é praticamente anômalo, não é anômalo, e, obviamente, pues, ter uma identificação de tudo o que está passando a nível de incidentes, por exemplo. Falando a nível de incidentes, Misnet vai poder um segundinho. Acontece. Demonstração ao vivo, né? Tem disso. Segundinho, por favor. Perfeito. Eu falava sobre a parte de incidentes. Diretamente nós temos a capacidade de poder identificar toda atividade inusual, diferente ou por comportamento que nós temos a esse nível. Diretamente, por exemplo, para identificar pues, praticamente como foi a comunicação, nós temos também a vantagem de poder identificar também qual é toda essa metadata que nós temos a nível do tráfego, diretamente tomar o tráfego, tomar esta parte de coleção, nós lo fazemos diretamente por meio de um porto spam, de um porto mirror, como tal, para tomar essa informação do tráfego, não? Então, dentro da parte de investigação, da parte do incidente, nós temos a capacidade de identificar diretamente quais são esses indicadores que nós temos a este nível, identificar diretamente quais foram as anomalias, diretamente também identificar que tipo de ameaça nós temos a esse nível, não? E também ter uma parte de recomendação para verificar diretamente se se trata ou não de um incidente de segurança. Obviamente, tendo em conta de que a nível de tráfego temos informação praticamente dos destinos, dos origens, dos usuários, diretamente também de poder tomar ações para poder fazer en este caso, utilizar un whitelisting para identificar que tal vez se trata de un falso positivo, porque normalmente el usuario trabaja así, o directamente fazer como marcar uma investigação para que diretamente Misnet possa dar uma diferente tipo de investigação ao caso, não diretamente, e poder fazer, por exemplo, nesta parte, pues, uma investigação muito mais a detalhe. Diretamente também ter... Sim? Só um ponto nesse ali que você mostrou, né, sem usuário identificado. Nesse caso, se fosse uma rede, né, que eu tivesse um Active Directory, obviamente eu posso ter essa integração, né, com o Active Directory, iria trazer mais informações do usuário identificado, né. Claro, iria conhecer, né, saber qual IP que é qual usuário está utilizando esse IP, ele traria mais informações deste usuário, e não mostraria somente o IP, né. Sim, claro que sim, porque praticamente é informação basada em nossos motores ou nossos engines de detecção, especificamente falando sobre os tipos de detecção que nós temos também, não? A capacidade também de que Misnet pode mostrar diretamente
em uma linha do tempo também quais foram as atividades que puso atender normalmente o usuário ou se foram muito semelhantes do tempo como tal. Agora também um tema importante, pues especificar diretamente como foi a comunicação, que tempo durou, quanto foi diretamente, identificar também, por exemplo, diretamente quais os tipos de evento, não? E ter toda a metadata de informação para poder identificar diretamente o que passou, qual é o host, diretamente qual foi o puerto, quanto demorou, praticamente ter também qual foi o trigger que fizo aqui o match diretamente com a identificação e detecção do comunicação ou atividade anormal, não? Agora, também muito importante que, por exemplo, quando nós falamos de los tipos de incidentes que nós temos, esta ferramenta praticamente trabalha de la maneira como pues prácticamente na parte de threat hunting, onde nós podemos fazer a identificação diretamente de los tipos de informação, los tipos de atividade que tem os diferentes tipos de usuários a nível de tráfego, não? Então, essa parte é importante porque também Misnet permite ter, pues, prácticamente utilizar formato o un framework como Mitre Attack, por exemplo, para poder identificar os protocolos, atividades e demais. Então, inclusive, ter, por exemplo, a capacidade de poder trabalhar especificamente com os diferentes tipos de domínios que nós temos a nível, por exemplo, de Mitre, e poder fazer uma pesquisa, por exemplo, a nível de los diferentes tipos de domínios, não falando de um brute force, pues praticamente faz uma pesquisa, se eu preciso, por exemplo, em período de uma hora, ter um pouquinho mais atrás, talvez um pouco mais de 30 dias, então fazer uma pesquisa em la que, claro, agora eu tenho por meio de um framework de segurança poder identificar que eu tive, por exemplo, um tipo de incidência, um tipo de comunicação relacionada com especificamente com um ataque de força bruta diretamente para um servidor e um equipo, não? Então, esta parte muito importante, também tomando em conta que nós podemos ter toda a informação do metadata que nós temos. Fazer pesquisas muito rápidas, não somente para a parte de investigação dos diferentes tipos, sino também marcar, por exemplo, quais são os domínios que nós temos a nível das classificações de Mitre, não? Falando não somente para Mac, não somente para Windows, sino também para os diferentes tipos de, por exemplo, malware que nós podemos ter, ou campanhas de malware diretamente. Não, por exemplo, e isso tudo nativamente, né, Carlos? A gente não precisa criar uma regra para cada tipo de evento e associar ao Mitre, né? A gente já consegue, ele já traz isso consigo, né? A gente já consegue escolher, né, o evento do Mitre que a gente quer, o comportamento, e ele já vai nos trazer isso em log, né? A gente não precisa criar manualmente, o que muitas outras ferramentas a gente precisa ainda criar manualmente, regra por regra, associar quando for, por exemplo, para buscar um bash history, um brute force, criar uma regra, dizer que se ela se repete mais de X vezes ela é um brute force. Então, tudo isso já é nativamente, né? Sim, praticamente é muito mais fácil fazer na pesquisa nesse sentido e também fazer classificações, por exemplo, de se nós precisamos fazer na parte solamente para AWS, para GCP, Azure, Office 365 e demais. Então, para nós é muito mais fácil utilizando esta parte de framework para identificar, por exemplo, este tipo de atividades que nós temos. Não somente ter tipos de informações, sino também geolocalização como tal e também pesquisas em as que eu possa fazer uma pesquisa, já seja por um tipo de protocolo em específico, em onde eu possa fazer uma pesquisa relacionada com algum tipo de informação que eu tenho a esse nível. Então, por exemplo, neste sentido, pues, é nossa plataforma. Agora, este tipo de informação que nós temos praticamente também, falando especificamente dos tipos de incidentes que nós podemos ter a este nível, diretamente em Misnet permite fazer um componente que, se você pues, já tem um motor de correlação, ele somente vai fazer o envio de informação diretamente, por exemplo, fazemos um caso em específico, ele vai enviar a informação diretamente a um correlacionador como tal, para enviar este tipo de informação e que ele possa processar a informação e que você possa ter este tipo de informação em seu correlacionador como tal. Agora, diretamente nossa integração é também completamente nativa, quando nós temos não somente
precisamos deste tipo de componentes, sino também na parte de SEM, pues prácticamente nós fazemos esta partecilla y lo que hacemos es el envío de información directamente a un correlacionador como tal, por exemplo, Vigente Syslog como tal. Então, a integração é completamente nativa de nosso lado como tal, com o Reading, e também se vocês têm algum outro tipo de correlação, como eu falo, este componente agora de Misnet é praticamente uma ferramenta para diretamente para thread hunting como tal. Sim? Não sei se por aí tem alguma dúvida. Não, que eu tinha até, eu lhe questionei, você respondeu muito bem, né? A gente consegue fazer isso nativo e a integração é bem simples, né? Agora, um questionamento é como eu consigo ter respostas, né? Como eu consigo fazer a resposta a um incidente detectado? Eu consigo integrar, eu consigo efetuar uma ação dentro da plataforma? Claro que sim, agora nós vamos a ver esta parte diretamente com log reading, diretamente a capacidade de poder fazer, primeiramente, a coleção da informação que nós temos. Lembremos que para praticamente ter a informação, nós precisamos ter dos diferentes tipos de classificações e processamentos dos logs dos diferentes tipos de nuvens também. Então, por exemplo, ter uma capacidade de poder fazer, neste caso, por exemplo, eu trabalhei sobre para mostrar um pequenino dashboard que faz muito sentido de como nós temos a integração. Neste caso, por exemplo, falando de que a AWS pode ter, por exemplo, a capacidade de poder fazer a coleção deste tipo de logs, fazer uma pesquisa diretamente deste tipo de logs e poder identificar, neste caso, atividade anormal ou uma atividade completamente diferente de acordo ao comportamento. Fazer uma pesquisa na que eu possa, por exemplo, ter toda essa atividade, inclusive dos usuários, por meio de dashboards, também de uma visualização muito mais específica, poder ter informação de quais foram os objetos que normalmente usuário pegou, qual foi a classificação, diretamente qual foi o usuário que fez a execução da atividade, qual foi a região, que tipo de ação foi, qual foi o endereço IP, que instâncias ele topou, diretamente também ter a capacidade de poder olhar, não? Qual foi o comportamento da instância, não? Por exemplo, porque ele foi diretamente a esta hora, ele posso diretamente identificar ou executar esta parte de apagado ou início do host, não? Então, por exemplo, porque isso tantas vezes está agora, ter toda a informação diretamente nos logs para poder identificar diretamente também a nível de parsing quais foram diretamente essa informação, não? Eu falava de os tipos de objeto, qual foi a prioridade, que tipo de decisão, e também ter essa informação diretamente indexada para poder identificar, inclusive, qual foi diretamente o log crudo, o raw log, que nós precisamos ter ou que nós temos a nível da coleção, de maneira estadística. Uhum. E até um ponto bem importante que você mostrou, Carlos, é que muitas vezes quando a gente trabalha, né, a gente está num SOC no dia a dia, a gente tem times, né, que enxergam como um todo, só o dashboard, e a gente tem os times, né, que geralmente vai ser mais um N1, que vai tratar alarme por alarme, né, o log, o campo, o parser, o que é isso, mas para a gente às vezes detectar alguns tipos de comportamentos e possivelmente incidentes, a gente precisa enxergar como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, ter essa visão detalhada. E é bem isso que você falou. Um exemplo, supondo que eu tenho um site lá e ele está tendo, por algum motivo, está escalando instâncias, né? Talvez se eu olhar só o log, meus alarmes, eu não vou ter nada de errado, não tem nenhum comportamento. Mas talvez se eu começar a ver como um todo, as minhas instâncias estão escalando, por algum motivo. Que nem você selecionou ali a linha do tempo e começou a puxar os logs, que nesse período de tempo onde as instâncias escalaram, eu consegui ver os logs detalhado, né? Daí eu vou conseguir detectar alguma coisa, porque dificilmente se eu olho só alarme por alarme, ou log por log, eu vou casualmente olhar os logs daquele período de tempo se não tem a visão do todo, que é como o log mostra, né? Então, tudo isso porque, como você já falou antes, ele tem uma integração nativa e já traz os campos parseados e consegue te dar te mostrar esses comportamentos, né? Sim, e obviamente ter informação dos diferentes tipos de plataformas, não?
não só falar diretamente sobre eventos, por exemplo, de AWS, sino a integração que nós temos a nível, por exemplo, de Azure, onde também nós temos a capacidade de poder olhar todo tipo de recursos que nós precisamos, tipos de classificações que nós temos, os tipos de ações que também a esse nível nós podemos fazer e, obviamente, as pesquisas que também podemos ter, não? Agora, a parte importante, sim? E é claro que, nesse caso, você está mostrando dashboards, uma para cada tipo de cloud, mas, obviamente, a gente pode criar uma dashboard ou regras, né, alarmes, que peguem não só uma cloud e outra, mas sim uma visão das duas, né? Isso é um ponto muito importante, porque, às vezes, a gente enxerga só um lado, que nem comentei antes, só uma coisa ou só outra, a gente não vê como um todo o comportamento, o que está acontecendo, né? Sim, praticamente ter toda essa informação e também poder ter dashboards completamente feitos para poder ter toda uma informação tática, por exemplo, de como nós podemos entender as classificações e as ações que temos, inclusive para ter as comunicações a nível de los diferentes tipos de atividades e poder identificar que um usuário teve certo tipo de comunicação ou início diretamente sobre certo servidor. Então, temos também essa capacidade para poder olhar praticamente a atividade do usuário como tal. E só aquele ponto que você mostrou há pouco, Carlos, ali a ligação entre os ativos ali, acho que tem que subir um pouquinho ali, você estava aí. Hoje, a Log consegue te entregar isso nativamente, né? Diferente de outras plataformas onde você tem que adquirir um outro produto, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas ou integrar, né, ou comprar novos, seja appliances, produtos, serviços em cloud, que faça essa correlação. Então, por exemplo, você quer ver como esses ativos estão se conectando, né? No log, ele já utiliza os próprios logs que o CIEM está usando para correlacionar, te ajudar a responder, que o SOC está olhando, ele já te traz essa visão de como os ativos estão se conectando, né? Se comunicando. E você não precisa pegar e enviar esse montante de logs de novo para uma outra plataforma que vai te mostrar, inclusive tem, acho que é a Infection Monkey, que é uma plataforma open source, que faz algo parecido, que é onde ela vai te mostrar isso, né? Obviamente tem plataformas pagas, né, para isso, mas aqui está tudo pronto, né, e é diretamente no CIEM, com o mesmo log que você já utiliza, né? Sim, praticamente temos toda uma visualização da comunicação, por exemplo, de uma atividade anômala, e também você falou sobre a parte de alarmamento e as regras que nós temos. Um de nossos temas importantes é que o Logreading permite fazer também a parte de User Entity Behavior Analytics para fazer essa identificação, por exemplo, de comunicação. E não somente trabalhar sobre a integração com os diferentes tipos de atividades, sino também possa ser que, por exemplo, um usuário possa diretamente ter a capacidade de poder fazer um ingresso a um servidor e que normalmente não ingressa, e obviamente, uma vez que nós detectamos essa comunicação de que, por exemplo, Carlos Alcocer está fazendo uma autenticação ou um login sobre um servidor e que normalmente ele não faz, pues, praticamente identificar isto por meio das diferentes tipos de regras de correlação que nós temos. Nós, como Logreading, temos a capacidade de trabalhar não somente com regras de comportamento, sino também com regras que estão basadas em técnicas dos tipos de ataque, não? Por exemplo, neste caso, nós temos a capacidade de identificar que o usuário, diretamente Carlos Alcocer, fez uma comunicação ou um login a um servidor que normalmente não faz. E, obviamente, também ter a capacidade de poder, pues, praticamente fazer a criação de um caso e praticamente dar um seguimento, agregar playbooks e demais. E neste caso, por exemplo, vamos a identificar que diretamente vamos a crear um caso. Este caso, pues, prácticamente tem que ver com uma comunicação normalmente não autorizada neste sentido e também, pues, praticamente fazerla identificar, ¿no? En este caso, por exemplo, que tipos de comunicação nós temos, quais são esses eventos de comunicação. E você pode até colocar mais alarmes dentro de um caso, né? Para correlacionar se tem a ver com aquele evento específico. E até trazendo um ponto, né? Eu já trabalhei anos em SOC, né? E um dos desafios que a gente tem hoje é quando o N1 está tratando um alarme.
fugiu do escopo dele, ele vai ter que chamar uma outra pessoa para olhar, ou mandar um e-mail, ou enquanto que aqui a gente consegue na própria dashboard, né, talvez escalonar para um outro time, o N2 vai ver direto pela plataforma, ou daqui um pouco é só o N2 que pode responder, que é o que você acha que vai mostrar em seguida, né, o N2 vai ter a ação de efetuar uma ação, né, no caso, puxando um pouco já para o SOAR, então, tudo isso a gente consegue fazer dentro da plataforma, e obviamente, a nível gerencial, né, a gente consegue também medir esses tempos, através do MTTD e do MTTR, que é o tempo médio para responder e o tempo médio para detectar, né, tudo isso para a gente ter diretrizes, né, para onde o nosso SOC está indo, como ele está se comportando, quanto tempo ele está demorando para detectar ou para responder um evento de segurança, mas continua aí, Carlos. Claro que sim, y también pues falar sobre que todo tipo de comunicação, inclusive que nós temos, pues pode ser olhado, pode ter uma visualização, inclusive para identificar que o usuário Carlos Alcocer, por exemplo, teve uma comunicação de um pivote sobre um servidor e depois fez uma atividade sobre os tipos de servidor e como tal. Fazer todo este tipo de atividade que estou usando manualmente também pode ser automática, é decir, o algoritmo pode solamente precisar tipos de aprovações para que já seja um analista de nível 1, nível 2, nível 3, possa fazer uma execução, uma investigação, ou praticamente ele automaticamente possa fazer a parte de mitigação, se é o caso, não? Mas, por exemplo, nesse sentido, podemos fazer, por exemplo, incluso el agregado de neste caso, por exemplo, de playbook, para pues, praticamente ter essa informação e poder identificar pues, quais são essas atividades que nós temos que ter ou nós temos que fazer como analistas para identificar se trata de uma comunicação diretamente ou praticamente um tipo de ataque como tal dentro dos procedimentos. Então, esta parte é interessante porque uma vez que nós estamos, como vocês podem olhar, estamos praticamente falando e fazendo este tipo de comunicação, este tipo de investigação, perdão, diretamente sobre nossa plataforma e poder, inclusive, fazer uma mitigação, por exemplo, muito rápida, em que você falava, por exemplo, de ter a capacidade de poder fazer, neste caso, diretamente la mitigação, não? Como isso. Tal, ter a capacidade de, por meio de login também, identificar qual é o usuário, praticamente que informação tem, diretamente também poder fazer, neste caso, por exemplo, de acordo a uma visualização um pouquinho mais, mais grande, por exemplo, que tipo de servidor, inclusive, e praticamente nesse momento ter ferramentas dentro do login para poder, por exemplo, fazer whois, fazer trace, fazer ping, todo este tipo de informação, diretamente fazer agregado ao caso, como também fazer ou ter ações de contextualização adicional, por exemplo, para fazer uma pesquisa diretamente de informação no vírus total para hash, para endereço IP, sim, e demais. E, obviamente, como les falava também, sobre a capacidade de poder, por exemplo, fazer, neste caso, uma ação, tomar uma ação nesse sentido contra este tipo de servidores e, pues, praticamente, o que nós vamos fazer, por exemplo, vamos a fazer a contenção. Neste caso, por exemplo, do usuário Carlos Alcocer, sobre este tipo de servidores, não? E até, Carlos, complementando, eu já, enfim, alguns anos já trabalhando em SOC, peguei algum tipo de incidente e já até alguns, assim, que às vezes o problema é o usuário, né, por não seguir as diretrizes da empresa. O que acontecia? O pessoal tinha um escopo de produção, de PCI e homologação. O pessoal se conectava num servidor via RDP de homologação e dali ele ia para um servidor de produção, lateralmente, né, porque tinha regra entre eles. E a gente, é difícil você ver isso a nível de falha, né, é muito log, né, e no CIEM também, você não imagina que você tem que criar uma regra para quando tiver um RDP de uma máquina de produção para outra, vai ter muito falso positivo, então aqui a gente consegue ter uma visão do todo o comportamento dos usuários e tomar ação em cima deles, ou até compartilhando já um outro ponto, né, onde, por exemplo, você falou, a gente quer escalonar esse case aqui, esse caso, para quando um usuário não tiver permissão para efetuar ação, e tem que ser o DN2, né? Um exemplo bem simples, né? Tem um IP aqui que está fazendo brute force, ou ele está mandando pacotes de DOS, ou enfim,
tem algum comportamento anômalo. E eu quero bloquear lá no meu file de borda, né? Então a gente poderia chamar por aqui, através da API, né? Assim como você está chamando um PowerShell, ou poderia, no meu caso, ser um Python que manda esse IP lá para o meu file, e esse file já entra numa blacklist, né? E já bloqueia por lá. Então veja que a quantidade de integrações que eu posso ter são infinitas, né? Um outro exemplo se eu tenho uma ferramenta de cofre de senhas, e eu quero pegar esse mesmo usuário e mandar lá para o meu cofre de senhas para trocar a senha dele. Ou, num caso mais simples, eu quero, quando for um comportamento específico, eu quero, através dessa mesma dashboard, chamar um outra integração, um outro PowerShell, um outro script, né, que solicite que o usuário troque a senha no próximo logon, ou que já troque a senha por uma outra senha, ou enfim, ou que o meu cofre de senhas faça isso, porque eu estou suspeitando que esse usuário está com a credencial comprometida, porque ele teve login no Office 365 lá da Ucrânia, por exemplo. Enfim, estou abrindo aqui, porque são infinitas as integrações que a gente pode ter e as ações que a gente pode ter. E isso é muito importante, uma vez que cada ambiente tem as suas peculiaridades, né, e a gente pode adaptar o nosso CIEM, né, a resposta, como o nosso time trabalha, às nossas necessidades, né? Sí, prácticamente, y la respuesta que nos podemos ter, nos temos, pues, prácticamente con todos los dispositivos da Regi, con dispositivos con tipos de servidores, de sistemas operativos, donde nos podemos hacer una gran cantidad de acciones. Você falava de acciones como mitigação y obviamente de manera bidireccional. Por ejemplo, en este caso eu estou utilizando un plugin completamente feito para falar con Windows y prácticamente hacer un fechado da sessão. Entonces, como eu falava, pues prácticamente ter um tipo de resposta de acordo a um tipo de atividade no que nós temos com um usuário como tal. Também posso olhar também uma perguntinha de Ricardo. Ele nos pergunta sobre um tema de como trabalha especificamente os playbooks. Os playbooks praticamente são uma guia de como um operador, um analista do SOC vai poder, neste caso, fazer um seguimento a uma investigação de um incidente, com a finalidade de poder identificar se um incidente é um falso positivo ou diretamente, pues, é uma ameaça de segurança, não? Então, essa é a capacidade. Nós temos também, alrededor, pues, muitos playbooks completamente feitos para poder descargar, al igual que los diferentes tipos de plugins para Apache Dissort, con los diferentes tipos de dispositivos para poder ter essa comunicação bidireccional e em los playbooks, pues, para ter essas técnicas e procedimentos que nós precisamos para fazer a investigação de um incidente. Então, retomando esta parte, pues, uma vez que eu posso, por exemplo, diretamente fazer a ação, executar a ação, o Logreading vai ter essa comunicação, não? Diretamente com o diretório ativo e poder fazer o fechado, neste caso, por exemplo, da ação, e poder tomar esta informação e poder diretamente ser agregado ao caso para identificar que o usuário, por exemplo, Carlos Alcocer, ele obviamente ter esta informação, não? E também, obviamente, em este tipo de caso, pues identificar que tipos de playbook também foi feito, se temos casos associados, neste caso, diretamente nós vamos ter um case management, onde diretamente vamos a ter, por exemplo, que tipos de informação nós temos a este nível e praticamente identificar, por exemplo, se neste caso, nuestro caso, pues directamente fue un caso con un incidente, y prácticamente falar também sobre os temas importantes, não? A parte de medir, de ter métricas diretamente para identificar quanto tempo nós demoramos em fazer uma detecção e depois de dar o seguimento diretamente também poder fazer o tempo em que nós precisamos ter a parte de resposta. Então, pues praticamente temos todas estas métricas que são importantes, toda a parte histórica de praticamente qual foram nossas atividades como analistas, onde fazemos uma investigação, donde, por exemplo, inclusive podemos agregar os diferentes tipos de logs, não? Eu falava de que el ter pues uma solução que tem indexação e que pues, praticamente esos logs, esos raw logs podem ser, en este caso, podem ser mostrados muito rápido, pues também temos essa capacidade, ¿no? De poder olhar todos estes tipos de informação e também poder agregar todos estes tipos de informação diretamente ao caso, ¿no? E dizer, ok, vamos a agregar al caso e vamos a ter todos estes tipos de informação. En este caso, por exemplo, logs
apegados, sim? E, pues, praticamente ter, em no caso, toda a informação que nós temos desse nível, no ter no histórico, se temos casos associados, e praticamente também este caso foi feito, foi resolto, e, pues, praticamente também todo tipo de informação que nós temos. E até adicionar outros colaboradores, que um colega de time, né? Por exemplo, você adiciona uma nota, ó, realizado tal ação, a princípio parece suspeito, favor, por exemplo, o time do N2 validar. Você pode, então, adicionar uma pessoa do N2, direcionar esse caso para ela, caso só ela tenha, ficou até redundante, né? Mas caso ela tenha essa ação, ela tenha essa credencial, ou essa permissão para tomar uma ação dentro do CIEM, caso o usuário dela possa fazer isso, né? Então, você pode adicionar o colaborador, enfim, um outro colega de time, alguém que tenha mais permissionamento, né? Dentro do próprio CIEM, né? Que é o que a gente comentou antes e ali até tá aberto aí na sua tela. Sí, claro que sí. Y de la misma manera también nos tenemos pues prácticamente la capacidad de poder mostrar también si suites, ¿no? Si você precisa, por ejemplo, una suite relacionada con un pacote de NIST, un pacote de PCI, un pacote pues, ISO 27001, prácticamente toda esta información y todos estos datos completamente feitos para que prácticamente solamente sean descargados y pues nós temos esse nível, ¿no? Inclusive agora com a capacidade de fazer file integrity monitoring sobre os diferentes tipos de servidores para identificar integridade, não? Então, até isso é um requisito do PCI, né? Sí, sobre todo para los temas de PCI, donde, por ejemplo, preciso identificar pues cuáles fueron los cambios sobre los tipos de servidores, cuáles fueron, en este caso, por ejemplo, cuáles fueron las actividades sobre qué tipo de arquivos y demás, obviamente haciendo pesquisas muy rápidas y, como eu falei, con la capacidad de poder hacer una contención para poder, inclusive, bloquear un usuario, bloquear, cambiar as credenciais, as senhas. Entonces, hay muitas coisas que nós podemos fazer diretamente como o alcance que você precise, não? Perfeito, perfeito. O pessoal tem alguns mais questionamentos, eu vi que ali que o Ricardo perguntou e você já respondeu, né, Carlos? Mas temos outros questionamentos, ou dúvidas, ou algo que gostariam de rever novamente, que a gente faça com mais detalhes? Bom, até agora não vieram novos questionamentos, mas sim, a gente vai responder, né? Mas um ponto, Carlos, né? Bem importante até que você comentou, né? Antigamente, então, nos CIEMs, né? A gente tinha problema para parsear, para tratar essa informação, depois como responder, porque a gente tem informação, a gente trata ela, mas a gente tem que acessar outras ferramentas para responder, ou daqui um pouco até a gente conseguir detectar, né, anomalias com base em comportamento. Você passou pelo EBA, né, User Entity Behavior Analytics. Então, veja que a evolução do CIEM, a gente tem que essa evolução acompanha também os níveis de ataque, né, porque assim como os atacantes vão usufruindo mais da tecnologia, né, a gente tem que utilizar mais da tecnologia e técnicas para conseguir detectar esses comportamentos ou esses ataques, né? E é claro que hoje a gente abordou um ponto em um cenário específico, mas caso o pessoal aí tenha para uma próximo webinar aí um novo cenário, ou dúvidas, ou que eu possa ajudá-los por e-mail, enfim, fico à disposição. Claro que sim, mas muito bem, muito obrigado pelo tempo. Também, se vocês têm alguma dúvida adicional, estes são meu contato, tanto de Eduardo como de mim, para poder pues ajudar com suas perguntas, suas dúvidas e também pues, o que vocês precisem. Perfeito, perfeito. Eu vi aqui, Carlos, que a gente não tivemos novos questionamentos, né? Então, eu queria agradecer a todos. Obrigado, Carlos, por estar conosco aí. Obrigado a Logoriffing, né, pela parceria. Obrigado a todos, a Eliá também, a todos que compareceram. Muito obrigado.